Mas bem, vamos fazer a leitura então de Neemias, capítulo 4. Vai ser o capítulo inteiro, né? São 23 versículos. E já vou fazer uma contextualização para a gente, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: "O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó?" Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: "Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores." Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Então, os que estavam em Judá disseram: "Os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha." Os nossos inimigos diziam entre si: "Eles não ficarão sabendo nem virão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare." Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: "De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão." Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês." Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: "Grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós." Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: "Cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita." Esse é um relato bem dramático, bem difícil. Realmente, imagine passar por um momento de reconstrução tendo que lidar também com uma possível invasão. Uma coisa muito difícil e lastimável, né? Imagina a situação de tensão.
Mas bem, vocês lembram mais ou menos que a gente viu na semana passada? Como é que tinha acabado o texto que a gente viu semana passada? Você lembra da última vez que você veio? Você lembra o que a gente tinha visto, Nelly? Não. Na outra semana. Na outra não Lembra? lembro. Fica... Fica um pouco mais distante, vai ficando difícil, né? Fica... Mas eu lembro que Já tinha começado a Neemias já, né? já. Joia. Se não me engano, a gente pregou semana passada no capítulo 3. Eu li o finalzinho do capítulo 3. Tinha alguma coisa dos que vocês leram? Vocês lembram se tinha alguma coisa que tinha chamado a atenção de vocês? Do que a gente leu, né? Que ficou na minha cabeça, que foi aquela pergunta que eu fiz para você, né? Que eu fiquei mais assim, que ele estava juntando o pessoal para Construir. Capítulo 2 que eu li. O que marcou mais para mim foi aquilo lá, que eu estou lembrado mesmo. Que foi isso, né? Que ele, no capítulo 2, ele tinha se ajuntado. Na verdade, a primeira coisa que ele fez foi, à noite, ele passou por toda a construção de Jerusalém. Não por toda a construção de Jerusalém, ele passou por toda Jerusalém, vendo como é que estava a situação da cidade e o que precisava ser feito para reconstruir ela. E Deus tinha colocado no coração dele realmente esse desejo, essa vontade de reconstruir, e de alguma forma ele já tinha até planejado como é que faria essa reconstrução. E uma coisa que eu até tinha comentado na semana passada foi que já tinha gente já meio que zombando dele de reconstruir. E meio que falando, não, você não vai reconstruir. Eles não estavam gostando da ideia. E Jeremias deu uma resposta para eles, falando que ia construir, porque era a vontade de Deus e que ia se manter firme a ele, né? Então o que acontece a partir do capítulo... Assim, eu pulei, eu vou fazer meio que um resumão agora do capítulo 3 até o 7. Eu peguei esse capítulo 4 porque ele é o meio e marca bem o que é que está acontecendo em todo esse trecho, do capítulo 3 ao capítulo 7. Então, no capítulo 2, ele tinha visto como é que estava a situação e ele se propôs a reconstruir Jerusalém. No capítulo 3, ele reuniu muitas pessoas para começar a reconstruir. Ele colocou uma ordem, uma sequência de reconstrução e todo mundo começou a reconstruir o muro de Jerusalém. Aí, nesse capítulo 3, no capítulo 4, a gente está vendo a ameaça de agressão. O pessoal não estava gostando do que eles estavam reconstruindo e começaram até a ameaçar, né, a vida deles, do próprio povo de Israel. E diante dessa ameaça, eles ainda se colocaram de uma maneira para se proteger enquanto reconstruíam, eles se organizavam para isso. No capítulo 5, a gente tem um outro problema, que é que o povo começa a se queixar de uma situação muito difícil que estava passando ali na cidade também, porque os líderes da cidade estavam cobrando muitos impostos do povo. E como estava havendo fome, uma seca, o pessoal estava meio que se endividando para poder conseguir comer. Então, é meio que, de caso pensado, era meio que uma própria resistência interna do que estava acontecendo ali. Então, o próprio Neemias, ele vai até esses líderes que estavam cobrando demais e fala, olha, vocês estão, no final das contas, comprando nós como escravos de outra nação para vender para uma outra nação de novo. Né? Então o que vocês estão fazendo é tirando proveito da situação econômica de todo mundo para vocês viverem bem. E no final eles conseguem se acertar e a coisa segue, né? Ele consegue meio que resolver a situação. Aí no capítulo 6, a gente tem uma conspiração para fazer Neemias pecar. Porque em todo esse período que a gente está vendo, que a gente está lendo a respeito de Neemias, ele está constantemente, a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco, orando e pedindo orientação de Deus para poder lidar com todas essas situações difíceis. E como o pessoal estava percebendo que a construção não parava por nada, eles estavam entendendo que, se fizermos Neemias cair, pecar, a gente consegue derrubar eles, né? Então, tem uma conspiração, mais especificamente desse Tobias, para tentar fazer com que Neemias entre no templo de Jerusalém, num lugar que ele não era permitido entrar.
Mas não dá certo, Neemias não cai nessa, e apesar de tudo isso, já no capítulo 6, no final do capítulo 6 eles conseguem terminar a construção do muro, e no capítulo 7 Neemias só faz a contagem de quantas pessoas, de quem que voltou para Jerusalém. Então é como se ele fizesse um inventário de quantas pessoas, de quantos animais voltaram do exílio. Então o que acontece? A gente tem embora seja um trecho bem grande, né, do capítulo 2 ao capítulo 7, são 6 capítulos, mas é que o importante aqui são algumas lições, tem algumas lições muito interessantes para a gente tirar, porque eu acho que cada capítulo meio que conta uma dessas ideias importantes que a gente pode tirar para a gente de valor, né? Então a primeira coisa que eu achei importante nesses trechos todos do capítulo 2 ao capítulo 7 é que, antes de tudo, talvez a primeira lição que a gente tem que ter em mente aqui é o compromisso constante que Neemias tinha em constantemente buscar a presença de Deus, constantemente orar. Então, no próprio texto a gente vê alguns trechos que ele ora, inclusive nesse capítulo 4, lá no começo, a gente tem uma oração para Deus pedindo julgamento sobre a vida daqueles que estavam querendo conspirar contra ele. E, ao mesmo tempo, até no capítulo 5, quando ele vai confrontar o pessoal que estava abusando do povo de maneira econômica, ele pede orientação para Deus para tomar a decisão correta também. Então, constantemente a gente vê essa devoção, esse interesse de Neemias em estar na presença de Deus, de buscar sabedoria, de buscar a orientação dele para tomar qualquer tipo de decisão. E essa é uma lição muito importante, talvez seja pelo menos a primeira de todas essas que a gente tem que tomar como base, porque a oração é justamente aquilo que reforça os nossos alicerces no relacionamento com Deus. Então, já dentro do tema que a gente está vendo, né, reconstrução, como é que a gente reconstrói nossas vidas, como é que a gente reconstrói nossas comunidades, né, nossas famílias. A gente viu todos esses passos até agora, cada domingo um seguido do outro, e nesse especificamente, provavelmente o passo para reconstruir a nossa confiança em Deus, ou a nossa segurança em Deus, seja a oração. Esse é o passo mais importante. E confiança em Deus, segurança em Deus, não porque ele não seja confiável. Na verdade é porque a gente tem problema em confiar em Deus, né? A gente que não tem fé o suficiente de confiar nele. E o ponto da oração, o ponto importante que a gente precisa ter em mente da oração, é que a oração, ela sempre tem a ver com a mudança de nós mesmos. Então é uma coisa muito comum que acontece, algumas pessoas, eu já vi muito adolescente falar isso, não vou para a igreja porque eu não mudei o suficiente para ir para a igreja. Tipo, eu não estou com a vida certa para ir para a igreja, quem vai para a igreja é só gente com a vida muito certinha. E muitas vezes a mesma coisa se aplica à oração, à vida de oração. Eu não vou orar porque eu não estou bem o suficiente para poder estar na presença de Deus. Só que essa ideia é errada. Por quê? Porque é a oração que faz com que nós fiquemos bem para poder ter um relacionamento com Deus. A oração nunca é uma questão de mudar Deus para fazer aquilo que a gente está pedindo. A oração sempre é transformar as nossas vidas para a gente confiar em Deus. É sempre uma questão de dependência. É a gente que fala, mas é na oração que é a gente que muda. É Deus, de alguma forma, é como se Deus estivesse falando com a gente através do Santo Espírito e enchendo a gente com o Santo Espírito. E até o tema, vamos dizer assim, o próprio tema desse capítulo 4 é muito importante porque a gente tem essa temática militar de combate, de combate, né, de opressão, de que a qualquer momento inimigos podem vir e atacar a reconstrução, o projeto de reconstrução que Neemias está empenhado em realizar. E, embora a gente não reflita, embora a gente já tenha pensado nisso, já provavelmente tenha ouvido por aí, mas a gente nem sempre para pensar, é que enquanto no Antigo Testamento, ou antigamente, essa questão de combate poderia, e provavelmente acontecia,
com mais frequência através dessa questão mais violência, né? Agressão, hoje em dia, e especialmente no Novo Testamento, o que a gente vê nessa questão de combate tem muito mais a ver, não com violência física, mas com talvez até violência espiritual, opressão, ataques de algum tipo, de qualquer natureza. E essa relação militar, de guerra, é algo constante na vida tanto do povo de Deus como um todo, tanto dos judeus antigamente quanto dos cristãos da Igreja de Cristo hoje. Antigamente atacavam-se os judeus, o povo de Deus, com invasões, com destruição das cidades, dos templos, e hoje em dia há um ataque mais espiritual, moral, verbal, por assim dizer, espiritual mesmo. E o modo como Neemias está nos ensinando a combater esse combate é sempre ter confiança em Deus através da oração, descansar nele e pedir a orientação dele. E uma ponte muito interessante que a gente tem com Jesus é que Jesus agia sempre de uma maneira muito parecida. Se a gente olhar os evangelhos, Jesus ele sempre tinha muita demanda para resolver. Por exemplo, tinha muita gente querendo falar com ele, pedindo cura, pedindo milagres. Tinha muita gente que queria ter algum contato com Jesus. Tinha muita gente que queria ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas, apesar de toda essa demanda, de todo esse monte de gente que ele precisava ir em ter contato, ele, ainda assim, ele parava, algumas vezes até no meio dos encontros, dos ensinos dele, no final ele parava e saía justamente para orar. Então, apesar das demandas, tipo, uma montanha de coisas que ele precisava fazer, ele parava para ter um momento de devoção com Deus. E isso é mais louco ainda, porque Jesus, por ser Deus, ele não precisaria orar, mas ainda assim ele ora. Constantemente ele busca a presença de Deus. Da mesma forma, nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos constantemente buscar a Deus em oração, buscarmos a confiança dele em oração, para justamente podermos ter um alicerce firme, ter uma tranquilidade, uma segurança para conseguir matar um leão por dia, enfrentar as dificuldades do dia a dia, enfrentar as dificuldades da reconstrução. Um pastor que eu sigo, que é americano, ele costuma falar, né, que quando os cristãos, de maneira geral, eles não estão causando problemas da maneira certa. E o que ele quer dizer causando problemas da maneira certa? Quando a igreja, o reino de Deus, está realmente preocupada em avançar o reino de Deus, ou fazer imitar a Cristo, de fato, de uma maneira, vamos dizer assim, como o próprio Neemias está fazendo, a primeira coisa que vai acontecer é surgir oposição. Naturalmente, quando as pessoas estão naturalmente buscando servir a Deus, buscando avançar o reino de Deus da maneira correta, estão convictos, estão realmente dentro da vontade de Deus, a primeira coisa que acontece é surgir oposição para que o trabalho pare de avançar, que a coisa pare de existir. E quando ele fala isso, a igreja como um todo está com problemas de criar o tipo certo de problemas, é porque provavelmente a maior parte das igrejas, elas não estão pensando mais no avanço do reino de maneira mais coerente. Elas estão muito mais presas em entretenimento, como a gente tem visto muito por aí. Então, quando a gente está realmente buscando servir a Deus, vai haver oposição, vai haver tentativas de interrupção da obra, assim como a gente viu aqui em Neemias. E o que é a única coisa que vai permitir que a gente continue é, justamente como eu falei semana passada, essa noção de que Jesus está com a gente e essa constante busca nossa de estar também na presença de Deus através de oração, para justamente dar um suporte para a gente, dar realmente uma base para a gente continuar. E a partir disso, acho que, até como eu falei, se a oração é justamente não a mudança de Deus para fazer a nossa vontade, mas a nossa mudança para fazer a vontade de Deus, ou para nos parecermos mais com Ele,
algumas coisas mudam em nossas vidas. E eu diria que são 3 as coisas principais a partir daquilo que a gente tem nos textos aqui de Neemias, os capítulos que eu falei. Então, no capítulo 3, quando eu falei que todo mundo se junta para fazer a reconstrução do muro de Jerusalém, embora seja um pouco enfadonho, porque é quase como o texto, capítulo 3, é quase como se fosse aqueles textos de genealogia, que é tal, filho de tal, filho de tal, filho de tal, e vai embora, que é uma coisa... Normalmente a gente nem lê, a gente passa o olho direto. Nesse capítulo 3 de Neemias acontece uma coisa muito parecida, porque fala assim, tal pessoa foi reconstruir tal coisa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa foi reconstruir tal portão, tal parte da muralha. E se a gente passa o olho um pouco rápido demais ali, a gente vai perder de perceber que as pessoas ali dentro nessa reconstrução do Muro de Jerusalém estavam fazendo coisas que não eram naturais da profissão deles. Então você tinha ali, por exemplo, governadores, administradores do reino, você tinha madeireiros, você tinha ourives, né? Ourives é quem mexe com ouro. Eu acho que tinha gente até cozinheiro, coisas assim, que iam colocar a mão na massa para reconstruir o muro. Então o que a gente consegue ver no capítulo 3 é que quando o povo está diante de uma tragédia e também diante de uma missão em comum, todos, independente da profissão, da especialização, eles se dedicam a realizar aquela tarefa específica que eles sabem que precisa ser realizada. É mais ou menos como quando a gente vê essas tragédias acontecendo, por exemplo, o terremoto que aconteceu esses tempos atrás na Síria, todo mundo para o que está fazendo, não tem mais... É quase como se não tivesse, embora tenha, né, médico, bombeiro, mas as outras profissões realmente não existem mais. Não tem mais programador, não tem mais vendedor, padeiro, não tem mais nada disso. Todo mundo passa a fazer parte de uma força para tentar resgatar pessoas, tentar resgatar vidas, tentar reconstruir coisas que foram destruídas para poder todo mundo voltar à vida normal o mais rápido possível. De uma maneira muito parecida, isso está acontecendo aqui no capítulo 3. Quando está todo mundo em sintonia com a vontade de Deus, por causa da vida de oração, todo mundo se coloca a trabalhar, não importa naquilo que vai trabalhar, o importante é trabalhar para avançar e realizar aquela coisa específica. Isso é muito, como eu falei, de novo, como eu tive mais contato com adolescente, é uma coisa muito normal, né? Adolescente, geralmente, quando a gente pede para fazer, especialmente nessa época de acampamento, tá, fica lá naquela tal coisa, ajuda a gente lá em tal coisa, né? Ah, mas eu nunca fiz isso. Fica meio que cheio de dedos, assim. Obviamente, tem sempre uma insegurança, mas também tem gente que não quer saber muito de ajudar, né? Especialmente adolescente, né? Quer ficar se divertindo no momento do acampamento, né? Mas é muito importante que, quando realmente a pessoa está disposta a ajudar, a trabalhar, a fazer a coisa andar, mesmo que ela tenha uma certa insegurança naquilo que ela vai fazer, porque nunca fez, ela ainda assim se põe a aprender e a realmente funcionar, né? Eu mesmo, quando fui fazer nunca é bom citar exemplo próprio, né? Mas eu sempre tive vergonha, mas no final das contas acabei ficando na cantina um tempo lá, né? Daí foi ótimo porque eu fiz um monte de amizade com o pessoal do acampamento. Eu nunca provavelmente teria feito tanta amizade com o pessoal do acampamento se eu não tivesse ficado na cantina. A gente conhece muita gente. Mas é uma coisa que eu tinha muito medo e eu também não queria, porque não queria ter muito contato com as pessoas. Eu queria ficar mais quieto na minha, né? Mas ainda assim, se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido muita oportunidade de conhecer pessoas, de aconselhar algumas pessoas que acabaram pedindo aconselhamento também mais tarde. Amizades que duram até hoje também. A gente perde muito disso. E também porque não, sempre que a gente trabalha numa coisa, a gente sempre vai continua sempre trabalhando, né? Então a gente ajuda em mais acampamentos, pega mais responsabilidades e tudo mais, né? Então é muito importante. Aí a outra coisa que é importante, que eu acho que eu entendo que muda as nossas vidas, quando a gente tem uma vida centrada em oração, é a questão da generosidade.
E a gente vê isso no capítulo 5, quando a gente vê a questão dos líderes abusando dos impostos para poder tirar proveito da pobreza do povo e ficar mais ricos, né? Então, tirar vantagem de alguma forma. E o que a gente vê justamente na metade de baixo do capítulo 5 de Neemias é que Neemias, sendo governador do Império Persa de Jerusalém, que Artaxerxes fez ele lá para justamente poder reconstruir Jerusalém, a atitude de Jeremias não era de abusar do povo, mesmo ele estando numa situação muito favorecida, muito privilegiada. O que ele fazia é que ele não usava nem o mínimo que ele tinha direito para justamente permitir que as pessoas ali possam recuperar e restabelecer Jerusalém o mais rápido possível. É um tipo de líder que realmente ele não ficava muito lá meio que separado, isolado, mas ele tentava estar junto sempre com o povo na dificuldade dele, para tentar justamente não só incentivar eles, mas também para trabalhar e fazer a coisa andar junto. Então a questão de generosidade tem a ver muito com essa com esse abrir mão de privilégios e abrir mão talvez do pouco que a gente tem em excesso. E nem sempre isso é dinheiro, sempre tem alguma outra coisa junto. Pode ser, por exemplo, a gente tem muito mais disposição, eu tenho mais energia que outras pessoas, ou eu tenho mais tempo, ou eu tenho mais conhecimento. Então, Deus sempre nos abençoa de alguma forma para que nós possamos abençoar outras pessoas também. Se nós temos mais conhecimento, é importante que nós espalhemos esse conhecimento, esse conhecimento da palavra de Deus, qualquer tipo de conhecimento. Se nós temos mais bens financeiros, é bom que a gente distribua mais esses bens financeiros. Se a gente tem mais tempo, é importante que a gente ore mais para outras pessoas ou esteja mais apto a ouvir mais pessoas, aconselhamento e tudo mais também. Deus sempre nos abençoa para que nós possamos abençoar mais ainda as pessoas. A única razão da bênção, eu arriscaria dizer, é justamente para abençoar outras pessoas. A gente tem, quanto mais Deus nos dá, mais a gente pode doar e ofertar para as outras pessoas. E por último, a gente tem esse ponto que é muito importante, que a gente vê em toda a atitude do Neemias, né, nesse tempo todo, que é a questão da coragem, da intrepidez. Mesmo diante de ameaças, ele não baixa a bola, ele sempre mantém firme. Ele confia em Deus, que Deus vai proteger, e ele toma atitudes para evitar que o pior aconteça. E por que ele tem essa coragem? Por que ele não se preocupa muito? Eu entendo que ele tem essa coragem justamente porque ele entende que essa missão, esse chamado que Deus deu para ele, é muito maior que a vida dele. Ele tem coragem porque ele também está disposto a morrer por isso que Deus colocou no coração dele. Jesus constantemente fala para a gente, não tenha medo, continue. E eu acho que isso tem muito a ver justamente com o que eu falei, né? A causa pela qual a gente vive é muito maior do que qualquer outra coisa. É maior do que a nossa própria vida. Isso me lembra até dos mártires do primeiro século, né? Então a gente sabe que antigamente o Coliseu lá matavam vários cristãos, né? E por que os cristãos morriam? Porque eles entendiam que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Que Jesus Cristo realmente salvou a vida deles, livrou a vida deles do pecado. A gente só coloca a nossa vida na linha de frente, coloca a nossa vida em risco, quando a gente entende, quando a gente sabe que aquilo pelo qual a gente está vivendo é muito maior e muito mais importante do que a nossa própria vida. Ninguém morre por uma mentira, ninguém morre por qualquer outra coisa que seja muito supérflua. E a gente, no fundo, a gente sabe o que realmente vale a pena ou não. Ninguém leva muito adiante algumas coisas porque sabe que não vale a pena porque não é maior que a vida dela. Então, enquanto o pessoal ali, o Tobias e o restante do pessoal estava tentando atrapalhar a construção ali que Neemias estava fazendo, eles estavam fazendo cálculos, estratagemas muito bem calculados, mas nenhum deles de fato foi até o fim no sentido de morrer por essa causa, porque eles sabiam que no final das contas,
aquilo que eles estavam fazendo é uma coisa muito pequena. E eu acho que eles tinham consciência disso, é muito pequeno. Eles não estavam dispostos a entregar a vida, porque o que eles viviam era obviamente uma mentira, era uma vida de fachada, era uma coisa que era somente para eles. Mas Neemias, ele, diante de toda essa perversidade de querer matar ele, de tentar fazer ele pecar, mesmo diante de tudo isso, ele enfrentou corajosamente todos esses problemas, com o peito aberto, mas sempre confiando em Deus, porque ele sabe que a causa que Deus colocou no coração dele é muito maior do que qualquer outra coisa. A nossa coragem deve vir justamente dessa confiança em Deus e dessa realização da obra dele. Então tem um versículo que é o meu favorito, né, da Bíblia, que é Romanos 11:36, que tem até aquela música, né, porque dele, por ele, ou por meio dele, e para ele são todas as coisas, aí depois agora eternamente. Amém. Então a nossa vida, quando a gente percebe que Jesus é o centro dela, tudo acontece por meio dela e tudo é para a glória dele, a gente começa pode até mesmo considerar a nossa vida secundária diante daquilo que Jesus fez por nós. A missão que Deus deu para nós é muito mais importante do que a nossa própria vida. Por isso que por isso que até o próprio apóstolo Paulo fala, olha, a vida é importante, né, mas mais importante do que isso aqui é a vida com Cristo. Ele até fala, né, eu queria morrer antes para poder estar na presença de Deus, mas eu estou vivo justamente para poder avançar a causa de Cristo. E essas são as 3 coisas, né, que antes de tudo, a gente precisa, para reconstruir nossa vida, nossa comunidade, é uma vida de oração. E essa vida de oração vai nos dar justamente uma vida de missão conjunta, né, uma visão, uma missão e um desejo de comunidade que faz tudo um pelo outro e faz para avançar a causa de Cristo. Uma vida que vai nos levar à generosidade, de se preocupar mais com as outras pessoas do que com nós mesmos. E uma vida de coragem, intrepidez, porque a gente confia em Deus e porque a gente sabe que a missão é muito mais importante do que a nossa própria vida. Então, para acabar aqui, no capítulo 6, se os irmãos quiserem ler, são 2 versículos só. Neemias capítulo 6, versos 15 e 16. A gente tem a finalização da construção da muralha e a gente tem a reação dos inimigos de Neemias. Então, ali no versículo 15, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Veja a situação, mesmo diante de uma situação de construção e combate, 52 dias para reconstruir toda a muralha. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Porque confiaram em Deus, porque buscaram a Deus em oração, porque entenderam que o avanço da construção, no nosso caso, o avanço do reino de Deus, da igreja, é mais importante e está no centro da vontade de Deus, Deus estende sua mão, protege e permite que a coisa avance, apesar de toda dificuldade, apesar de toda circunstância contrária. Que nós possamos buscar em Deus em oração, confiar nele e descansar nele de que Deus está agindo no meio de nós para poder avançar o reino dele e reconstruir a igreja. Possamos confiar nele, possamos descansar nele e buscarmos sempre, em primeiro lugar, a vontade dele.